meditar num texto da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Iremos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 13. Um texto muito simples da palavra de Deus, mas eu acredito que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Podeis tomar os vossos assentos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, irmãos, é uma palavra muito profunda, de uma ciência extraordinária. Eu acredito que se cada crente entender esse texto, será muito importante para o seu progresso espiritual. Eu acredito que nem mesmo os discípulos tinham a dimensão do sentido de sal da terra. Somente com a evolução da ciência, com os estudos, podemos ter uma compreensão mais profunda do que quando Jesus disse: vós sois o sal da terra. Quantos aqui esta noite são sal da terra? Levante as suas mãos e dê um glória a Deus e diga para alguém que está ao seu lado assim: olha, não esqueça, você foi colocado como sal da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma das primeiras lições do sal é a lição da unidade. Por que isso, pastor Davi Valcácio? Porque o sal ele é formado por dois átomos, um átomo de sódio e um átomo de cloro. E esses elementos químicos, quando eles se juntam, eles formam o sal, que nós conhecemos como cloreto de sódio, o sal de cozinha. E esses elementos químicos, eles se ligam através de uma ligação covalente. E o que é uma ligação covalente? É quando o cloro compartilha elementos dele com o sódio. É como se eles estivessem se abraçando. É como se eles estivessem dando as mãos. Então eles compartilham elétrons entre si, e através deste abraço eles formam esta molécula chamada sal. Observe que o sal é formado pelo sódio e pelo cloro, mas eles são elementos químicos diferentes. Enquanto que o cloro ele é extremamente ácido, o sódio ele é extremamente básico. Enquanto que o sódio ele é branco, o cloro ele é verde, mas através da interação desses dois átomos, eles formam uma molécula única que é o sal, e formam uma espécie de unidade. Observa que mesmo sendo elementos diferentes um dos outros, mas eles quebram essa diferença, e através de uma união forte, que é uma união covalente, uma união difícil de se quebrar, eles formam o sal e então cumprem o propósito pela sua existência. Este aqui é um exemplo extraordinário como sal da terra, porque nós, como membros do corpo de Cristo, não necessariamente nós temos que ser iguais uns aos outros. Nós temos pensamentos diferentes, personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas como sal da terra, nós temos que formar a unidade do corpo de Cristo. Muitas pessoas acham que podem apenas ter comunhão com pessoas que partilham das suas mesmas ideias, mas a igreja, como corpo de Cristo, como sal da terra, ela foi posto na terra para ser a unidade, e a igreja só vai cumprir este propósito com sucesso, com êxito, com eficácia, se nós deixarmos as nossas diferenças e nós nos unirmos como sal da terra
para impactar as gerações para a glória de Deus. A igreja foi colocada na terra como sal, e o sal supera as suas diferenças através desta unidade. E o universo, e Deus nos dá vários exemplos de que precisamos estar em unidade. Existe uma diferença muito grande de união e unidade. Quando você vê um saco de batata, você vê ali batatas grandes, pequenas, batatas mais claras, mais escuras. E no saco de batatas, as batatas estão unidas. Mas a unidade é diferente. A unidade é quando você descasca a batata, coloca ela no fogo e depois você forma um purê. Você não já vai mais ver pequenas batatas ou batatas diferentes, mas você vai ver o conjunto, a unidade, o purê de batata. E Deus quer muito mais de nós que sejamos batatas juntas. Deus quer que nós sejamos como purê de batata, porque esta unidade é que forma a fortaleza da igreja. Jesus nos dá o exemplo da unidade através da própria Santa Trindade. Observe que na Santa Trindade existe a hierarquia, mas a hierarquia não significa de que um elemento é mais importante do que o outro. São três pessoas distintas, existe a hierarquia, mas a hierarquia é para se estabelecer a lei e a ordem. As pessoas são iguais, porque o próprio Jesus disse: eu sou igual ao Pai, o Pai é igual a mim. Então Deus nos mostra um Deus de três pessoas distintas, mas unidas em um só Deus. Então mostra a unidade. Tudo que Deus cria, Ele cria em unidade. O próprio universo é formado de energia, é formada de matéria e é formada também de radiação. São três elementos que formam o universo. O próprio átomo, que constitui a matéria, ele é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Mas você vê a única matéria, mas ela tem elementos pequenos que formam a matéria. A gente vê a própria constituição da matéria, que é formado de sólido, líquido e gasoso. A própria música, que é formada por melodia, ritmo e harmonia. São três elementos que formam a música. Nós vemos o corpo, que é um só, mas tem cabeça, tronco e membro. Nós vemos o ser humano, que é formado de corpo, alma e espírito. Então nós vemos a unidade na criação de Deus, no universo, nas coisas. Então, irmãos, nós temos que deixar todas as nossas diferenças, nós temos que unir, nós temos que orar para que tudo aquilo que nos separa, as fofocas, as intrigas, os disse-me-disse, como o rapaz que me introduziu aqui, muitas vezes nós nos reunimos aqui em adoração, mas cruzamos a face quando passamos pelo nosso irmão, ou nos julgamos mais importante do que os outros, para que o Espírito Santo tenha espaço para operar na igreja, para que a igreja seja corpo, como diz lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Nós temos que estar em unidade, porque só através da unidade é que Deus vai receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso glória, e o diabo não pode vencer uma igreja que está em unidade. Quantos aqui são sal da terra? Levante as suas mãos e dá glória para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Seria meio bizarro você ver uma cabeça andando por aí. Cabeça não anda sozinha. Se você vê isso, você vai até pensar que é Walking Dead. Braços não andam sozinhos por aí. O próprio Paulo diz que o corpo é um só, mas tem pequenos membros, e até uma unha é importante. As unhas são importantes, o cabelo é importante, tudo tem a sua importância no corpo. Então o corpo é um exemplo da unidade. Até a célula, que você vê uma única célula, mas ela tem lá o núcleo, ela tem o DNA, ela tem as membranas, ela tem o citoplasma. Então a célula, ela tem as suas constituintes para formar uma célula, e assim o nosso corpo funciona como uma fábrica ambulante. Você está aqui agora, mas existem cromossomos
proteínas produzindo células, produzindo peptídeos para formar células. A cada minuto que você está vivendo, existe um turbilhão de células morrendo, e existe proteínas que estão sendo fabricadas por célula, e assim, a cada 3 meses você tem um coração novo, a cada 3 meses você tem um membro do corpo novo, porque o seu corpo está trabalhando o tempo todo em unidade. O próprio universo trabalha em harmonia. Nós não viveríamos aqui sem o sol. Ele emite radiação que produz o oxigênio através do plâncton e libera também o oxigênio quando a árvore respira o gás carbônico. E através da radiação solar existe uma quebra de ligação que libera o oxigênio. Se não fosse a lua, os oceanos seriam um verdadeiro lixo. Então o universo trabalha em comum acordo, em harmonia. Isto é exemplo de Deus para as nossas vidas. Nós temos que estar de mãos dadas, porque Jesus estabeleceu a igreja para estar em unidade. Nós vemos o coral cantando, vemos pessoas pregando, vemos pessoas testemunhando. Isto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é coxa de retalhos, isso aqui é sal da terra, estabelecido por Deus para fazer a diferença na terra. Vale um glória para Deus. Um outro exemplo do sal é o exemplo da simplicidade. Quando você olha para o sal é muito simples. Quando você olha para o mercado, por exemplo, você vai num supermercado, você vê que o sal está escondido. As primeiras prateleiras são para os enlatados, para os vinhedos, certo? Mas o sal fica escondido. Você precisa procurar o sal, porque o sal é barato, ninguém reclama do preço do sal. Então o sal é simples. Você observa que quando você chega num banquete, você vê tudo ali no banquete. Você vê os canapés, você vê os bolos, você vê os assados, mas você não vê o sal. Você não vê o sal nos banquetes, certo? O sal é invisível. Você não vê, você vê o sal de cozinha, mas quando você vê o banquete, você não vê o sal. Mas o sal, ele está presente no sabor. Você sente o sabor do sal, mas não vê o sal. Assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tinha uma multidão ali que esbarrava em Jesus. Mas havia uma mulher invisível ali, porque ela tocou em Jesus. E as pessoas perguntavam para Jesus: tu disse que te tocou, mas quem é que te tocou? Nós não estamos vendo ninguém aqui. E esta mulher é uma mulher anônima, invisível. Assim é o sal. Ele tem efeito, mas ele é invisível. O sal, quando ele aparece no banquete, ele estraga o banquete. As pessoas vão sentir o sabor de um bom chester, de um bom bacalhau. Mas se o sal está exagerado, as pessoas vão dizer: está salgado. Então o sal, quando ele aparece, é porque ele já estragou o banquete. O sal tem que ser invisível. E o sal, ele está associado à água. Nós iremos ver aqui no próximo tópico que não existe sal sem água. A água é importante para a formação do sal. E Jesus disse assim, olha, Jesus não disse que era o sal, mas ele disse que era a água. E a água, ela é um dos maiores exemplos de simplicidade, porque ela tem que ser inodora, ela não pode ter cheiro, ela não pode ter gosto, ela tem que ser insípida, e ela tem que ser transparente. Se a água não tem essas propriedades, é porque a água não presta. Água com cheiro não presta, água que tem cor não presta. Então a água é um dos maiores exemplos de humildade, porque nós não vivemos sem água, mas a água é transparente. A água, ela é sem cor, ela não se destaca, mas ela é extremamente importante. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem sal, mas o sal, quando ele aparece, ele estraga. O sal tem que ser simples, e assim tem que ser o crente. Quem tem que aparecer na vida dele é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer no ministério dele é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer
no seu talento é Jesus Cristo. Quando você é estrela, você deixa de ser sal e estraga o banquete. Quem tem que aparecer no seu trabalho é Jesus Cristo, porque Ele é a estrela da manhã, Ele é a peça principal, Ele é o fundador da igreja, Ele é a rocha principal que foi estabelecido por esquina. A adoração é dele, a glória é dele, o poder é dele, a cura é dele. E você veio aqui para adorar a Ele. Quantos vieram para adorar o Rei dos Reis? Levante uma das suas mãos, irmãos. Você não está aqui para me ouvir, você não está aqui para me adorar, mas você está aqui para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo numa geração de celebridades. A cada dia que passa, o evangelho vai sendo substituído pelo gospel. Os cultos deixaram de ser cultos para ser jogos de luzes, e aí são as igrejas teatro, igrejas shopping, igrejas bolsa de valores. E a cada dia vai surgindo uma geração de pregadores de sapatos brilhantes, de purpurinas, que só querem pregar para auditórios, que só querem pregar para congressos. Enquanto as igrejas no Paquistão precisando de pregadores, enquanto as igrejas na Colômbia precisando de pregadores, enquanto na África precisando de pregadores, e hoje nós estamos aplaudindo pessoas, estamos aplaudindo personalidades, e a cada dia vai surgindo uma geração de pessoas que se acham ilustres, que se acham importantes, e que acham que para estar em igrejas precisam ter uma mesa de frios, e que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que vão para culto para aplaudir homens, para aplaudir personalidades, e isto me preocupa, porque quando Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, Ele estava dizendo: seja humilde, seja simples, porque Deus resiste o soberbo, Deus resiste os que são enaltecidos, mas Ele aceita os humildes, aqueles que rendem glória para Deus, porque quem sou eu sem a presença de Deus? Quem sou eu sem a graça de Deus? Quem sou eu sem o poder de Deus? Então a Deus toda honra, toda glória, toda majestade, toda magnificência. Exalte a Ele através do seu ministério, exalte a Ele através das suas ações, exalte a Ele através do seu louvor. Vós sois o sal da terra. A terceira lição do sal é a lição da sua origem. Há muitas pessoas que pensam que a origem do sal é do mar, mas não é. O sal, ele é formado de uma chamada corrente das águas. Todos os sais são formados de milhares de fontes espalhadas no mundo inteiro. Todos os grandes e pequenos rios são formados de pequenas fontes, e os sais são brotados dessas pequenas fontes. Mas aqui um exemplo associado ao sal, a simplicidade, porque elas saem das pequenas fontes, e mesmo quem já teve a oportunidade de navegar no rio Amazonas, aonde eu tive a oportunidade de navegar algumas vezes, quem navega no rio Amazonas pensa que é um oceano, porque você não consegue ver em determinados locais uma margem a outra, de tão largo é o rio Amazonas. Mas se você navegar o rio Amazonas em sentido contrário, ali perto dos Andes, você vai se surpreender ao perceber que aquele imenso rio sai de fontes tão pequenas que você pode balançar com a mão.
Então esse é o ciclo do sal. O sal, ele é gerado dessas pequenas fontes. E o sal dos oceanos, pastor? O sal dos oceanos, o oceano, na verdade, ele é como se fosse um depósito de sal. Todo o sal que vem das pequenas fontes, que são trazidos pela corrente das águas, elas trazem o sal até o oceano. Então veja que o sal, ele é transportado pela corrente das águas. O sal não se move sozinho. O sal não nasce dele mesmo. O sal é produzido na fonte. Agora eu entendo por que Jesus disse para a mulher samaritana: se você crê nas minhas palavras, eu farei gerar em seu ventre uma fonte que jorrará para a vida eterna. Agora eu entendo a visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 42, quando ele tem a visão de um novo templo, um templo futuro, e a Bíblia diz que daquele templo havia uma fonte que emanava do templo, e a Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele se via naquela visão, naquele rio, e as águas começavam a se elevar sobre os seus artelhos, sobre os seus lombos, e chegou uma hora que aquele rio já não tinha mais condições dele permanecer de pé. A Bíblia diz que a corrente das águas eram tão fortes que ele era conduzido pelaquela corrente das águas. Aleluia! Assim é a vida do crente que é sal. Ele não é conduzido por ele mesmo. Está cheio de crente, cheio de achismo, com o nariz em pé, que quer fazer o que ele quer, que quer fazer do seu jeito. Eu vou dizer uma coisa para você: o crente sal, igreja sal, é conduzido pelo poder, pela corrente das águas, pela força das águas. Eu estou aqui esta noite como pregador, como servo de Deus, para profetizar sobre a tua vida, sobre o teu ministério, que você não será conduzido pela economia desse país, você não será conduzido pelo presidente da república, você não será conduzido pelos seus ideais, você não será conduzido pelos seus pensamentos, você não será conduzido pelo seu orgulho, mas você será conduzido pela corrente das águas, pelo poder do Espírito Santo que se move em você. Se você recebe esta palavra e esta promessa para a sua vida, você vai levantar as suas mãos em concordância e vai receber isso para a sua vida. Vale glória a Deus nesta noite. Aleluia! O sal nasce da corrente das águas. É por isso que os profetas falavam de uma visão de um rio, de águas purificadoras, do poder do Espírito Santo. Então, irmãos, alguém pode me perguntar assim: pastor Avival Cássio, tudo bem, o senhor falou que o sal se origina das fontes, dos rios, que são conduzidos pela corrente das águas para o oceano. Bom, mas eu sei que existe sal no deserto. Existe sal no deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Até os desertos mais áridos de sal, um dia aquilo ali passou a água. Se você for no deserto aqui da Bolívia, que é o chamado o Salar, o Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo, ali passou um grande lago. Até os sais que são formados de rochas vulcânicas, um dia passaram as águas por ali, todo lugar, até no deserto. Aquele sal passou pelo ciclo das águas, passou pela corrente das águas. Agora, uma coisa interessante, que os melhores sais do mundo são os sais do deserto. O sal do Himalaia, por exemplo, que surgem de rochas vulcânicas, o sal rosa,
que é um sal cheio de minerais, cheio de elementos importantes para a vitalidade do organismo. Estes sais são os sais mais fortes. Muitas vezes você está no deserto e as pessoas muitas vezes pensam assim: está no deserto, está acabado. Eu não sei como é que está a sua situação hoje, eu não conheço a sua vida em particular, quem sabe você está num deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você: até o sal do deserto é forte. Talvez você está num deserto na sua casa, um deserto na sua família, um deserto na sua vida financeira, um deserto, eu não sei qual é o deserto que você está atravessando, mas Deus está falando que tem gente aqui que está passando no deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você: no deserto é onde Deus faz o sal mais forte. Deixa o deserto, porque eu vou dizer uma coisa para você: não se preocupe em passar pelo deserto, porque o deserto é o processo onde Deus está te fortalecendo, é onde Deus está trabalhando na tua vida. Você crê nisso? Recebe esta palavra para a glória de Deus. Aleluia! O sal tem a ver com a corrente das águas. E eu quero terminar para a última parte da mensagem falando sobre a importância do sal. Qual é a finalidade do sal? O sal, ele conserva. Mas sabe como é que o sal conserva? Ele conserva absorvendo a água. Quando você coloca o sal no bacalhau, peixe que vem lá da Noruega, como ele conserva o peixe? Absorvendo a água. O sal ele conserva porque ele absorve a água. Não é porque o sal se mistura com a sujeira, mas é porque ele absorve a água. E o micro-organismo, ele depende daquela água para se multiplicar. Então o sal ele absorve a água e impede o crescimento bacteriano. Irmãos, entenda aqui o segredo do sal. O segredo do sal é importante. Jesus, quando disse para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Isso aqui tem um segredo, irmãos, para a sua vida. O crente, ele só vai conseguir ter vitória, ele só vai ter a dimensão espiritual quando ele absorve a água. Quem é a água, irmãos? A água é Jesus. Diga assim: a água é Jesus. Quando o crente absorve a água, que é Jesus, quando o crente absorve a palavra, que também é a palavra de Deus, é chamada de água. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então tem 3 elementos na Bíblia que é comparada de água. Jesus, que ele disse: eu sou a água da vida. A palavra de Deus, e em terceiro, o Espírito Santo. Quando o crente absorve Jesus, Jesus vive nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o crente está na palavra, quando o crente tem o Espírito Santo, não há espaço para crescimento de micro-organismos na sua vida. Se o teu casamento está sendo destruído, tem parasita ali. O sal não está salgando. Se você é um crente cheio de vaidade, cheio de arrogância, cheio de orgulho, cuidado, tem crescimento de micro-organismo ali, você pode estar em perigo. Se você é uma pessoa que não dá testemunho de crente, você é uma pessoa vazia, oca, não sente a presença de Deus, só abre a sua boca para murmurar, para reclamar, o micro-organismo está crescendo, o micro-organismo da vaidade, o micro-organismo da arrogância, quando você não trata bem as pessoas que estão à sua volta. Irmãos, o Senhor Jesus está dizendo: você precisa ser sal, e quando você se enche da palavra, e quando você se enche do Espírito Santo, e quando você se enche de Jesus, não há espaço para o teu casamento estragar, não há espaço para a sua comunhão com Deus estragar,
Não há espaço para a sua vida íntima com Deus estragar. Sabe por quê? Porque você é sal. Quantos aqui esta noite foram colocados no reino como sal? Então o sal foi colocado na terra para salgar. Segundo, o sal é equilíbrio. Você sabia que a tua temperatura corporal, ela tem que estar entre 36 e 37 graus? E quem faz isso no corpo? É o sal. Nós temos um órgão chamado os rins, que ele regula a temperatura corporal e utiliza o sal. Por isso que quando você soa, você sente o paladar do suor, ele é salgado. Por quê? Porque os rins, através das glândulas sudoríparas, eles estão equilibrando a temperatura corporal através do sal. Quando você atinge temperaturas de 40 graus, isso compromete o ciclo celular, você pode ter uma convulsão e você pode vir a óbito. Então o sal, ele é equilíbrio. O sal é equilíbrio. Irmãos, o cristianismo é um cristianismo de equilíbrio. Nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que orar e nós temos que buscar a palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo uma geração de crentes desequilibrados. Eles só querem profetada, só querem visão. Tem um guru lá sentado entregando um monte de revelamento, falando que ele vai arrumar um emprego, e ele corre atrás dessas pessoas. Eu acredito em revelação de Deus, eu acredito em profeta, mas está cheio de gurus aí, irmãos. Nas igrejas, nos lugares, simplesmente tem pessoas que são como o vento, são conduzidos, mas quando chega na hora não tem base. Vem a prova, vem a luta, está no mundo, não quer saber de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque não tem equilíbrio, não é sal. Gente que tem um temperamento aflorado, não tem paciência, explode como uma bomba o tempo todo, porque não tem equilíbrio. É uma pessoa que tem compulsividade, não tem domínio próprio. O que é isso, irmãos? Está faltando sal. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Uma outra coisa, o sal tem a ver com uma ação. Por quê? Porque todo o nosso corpo se comunica através de sal. O cérebro se comunica com os nossos tecidos, os nossos membros através de sal. Você está andando, o cérebro está se comunicando com os tecidos através do sal. Existem canais que são chamados canais de sódio e cloro. São como pequenas estradas, pequenos conduítes no nosso corpo, está interligado por toda parte. E este sal faz com que o cérebro se comunique com o nosso corpo, e então você se movimenta. Quando você se movimenta, é porque existe sal agindo. Existe uma doença chamada hiponatremia, que quando a pessoa tem deficiência de sal, ela não consegue andar, ela não consegue se movimentar. Por quê? Falta de sal. Quando Jesus disse assim: olha, ide por todo mundo, vai. E ele está dizendo: você é sal, sal não fica parado. Deus está me dizendo aqui para pessoas aqui esta noite que estão querendo desistir, de gente que está querendo desistir do seu casamento, que está querendo desistir da sua família, querendo desistir do seu filho, querendo desistir do seu ministério. Muita gente às vezes circundando o espírito de depressão. Ei, Deus está dizendo para você através desta palavra: você é sal, sal se movimenta, sal não fica parado, sal se levanta, sal sacode a poeira, sal vai em frente, porque o Senhor Jesus é contigo aonde quer que tu andares. Os que são sal ficam de pé agora.